Em Tiago, no capítulo 3, versículo 2, fala o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ou seja, é uma palavra muito forte. Se você não tropeça naquilo que fala, você é considerado perfeito. No mesmo livro de Tiago, no versículo 10, fala o seguinte: da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Aí no versículo 12, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode de uma fonte dar água doce e salgada ao mesmo tempo. Ou seja, o que Tiago quer dizer nesse versículo? Que da mesma boca que saem palavras de maldição, não tem como sair palavras de bênçãos e essas palavras surtirem efeitos. As palavras vão perder, as palavras não vão ter força. Se você, por acaso, maldisse o seu filho, falou mal do seu marido, criticou ele, e algum tempo depois você orou pedindo a Deus para que converta ele, para que cure eles, para que proteja ele, essa oração não será ouvida, porque isso é um princípio bíblico. Não tem como, não é que Deus não quer realizar a sua oração, é porque é um princípio. Da mesma boca que sai maldição, não sai bênção. A bênção que você falar não será ouvida por Deus, porque é um princípio, e Deus cumpre os seus princípios. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, fala do arcanjo Miguel, que era um anjo do alto escalão dos céus. Ele está em várias passagens bíblicas. E fala o seguinte, que o arcanjo ele entrou em confronto com Satanás. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, ele disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse que o Senhor te repreenda. Ou seja, o arcanjo Miguel ele conhece esse princípio de Deus. Então ele temeu usar a palavra de maldição contra Satanás e disse que o Senhor lhe repreenda. Então como pode nós, como humanos, como cristãos, lançar a palavra de maldições contra entes queridos nossos? Não pode, porque a partir do momento que eu lanço a palavra de maldição, a minha palavra de bênção perde o efeito. Não tem como. Isso é um princípio bíblico. No livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 36, fala o seguinte: e veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder? E eles saem. Aqui fala sobre Jesus, fala da admiração das pessoas com as palavras de Jesus. Jesus orava e os espíritos imundos saíam. Jesus tinha autoridade naquilo que falava. Isso mostra que da boca de Jesus só saía um tipo de água, fonte de água doce. Não saía palavra de maldições. Por isso que as palavras de Jesus tinham eficácia na hora que ele curava. E no livro de Provérbios, versículo 16 a 19, fala o seguinte: que Deus ele odeia 6 coisas, mas a 7ª ele abomina, que é você semear contenda entre irmãos, fazer fofoquinha, criar fake news. Deus abomina isso. Então não tem como por mais inofensiva que seja aquela fofoquinha, ela vai me impedir de que Deus ouça a minha oração. Ela vai impedir que Deus realize aquilo que eu pedi a Ele. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 6, fala o seguinte: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Quer dizer o quê? Que na dúvida é melhor ficar quieto. Na dúvida é melhor ficar calado do que falar palavras vãs que podem trazer maldição, que podem trazer contenda. Não lançar pérola aos porcos. E em Provérbios, capítulo 21, versículo 23, fala o seguinte: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Ou seja, você protege as suas emoções. Muitos problemas que a gente passa, a grande maioria, são por palavras que nós mesmos falamos. Mas nós podemos evitar isso, diminuir grande parte dos nossos problemas, guardando a nossa boca, falando menos. Deixa essa função para o diabo. Deixa a função de nos atrasar, de nos prejudicar para o diabo. Vamos procurar falar menos. E quando falar palavras de bênçãos e vitórias, para que Deus possa transformar a nossa língua, transformar a nossa boca, e a partir daí a nossa oração surtir efeito. Fiquem na paz, um grande abraço.